السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Em nome de Allah, louvado seja Allah, paz e saudações para o mensageiro de Allah. Queridos irmãos e queridas irmãs, é com muita dor, é com muita preocupação que a equipa toda nossa faz esta pequena recordação em forma de recordarmos, em forma de alertarmos, em forma de chamarmos a atenção a todos os nossos irmãos e a todas as nossas queridas irmãs. Porém, é uma recordação que poderá sustentar, é uma recordação que poderá alterar, é uma recordação que poderá levar-nos à essência verdadeira do Islã. Aliás, enquanto nós não observarmos esta mudança de pensamento, esta forma de agirmos, esta forma de julgarmos o Islã, poderemos crer que daqui a algum tempo, dentro da sociedade muçulmana, entre os muçulmanos poderão se considerar como inimigos. Que Allah afaste-nos desta, desta situação. Irmãos, estamos a falar concretamente de ideologias dentro do Islã. Nós, quando falamos de ideologias dentro do Islã, estamos a tentar trazer uma informação, uma recordação que poderá tirar-nos daquela situação em que, em algumas vezes, nós, entre muçulmanos, temos nos reparados como adversários, temos nos reparados como muçulmanos, mas com ideologias diferentes. Antes de nós falarmos concretamente da ideologia, é importante levarmos alguns exemplos para que nós possamos perceber na realidade o que precisamos transmitir e quais são as lições, aliás, quais serão as medidas que nós poderemos deixar para sairmos desta situação. Hoje em dia é comum, é normal escutarmos dos muçulmanos dizendo para outros muçulmanos o seguinte: eu não faço parte da ideologia daquela mesquita, eu não faço parte da ideologia daquela comunidade, eu não faço parte da ideologia daquele maulana. Ou seja, as ideologias estudadas naquela madrasa não fazem parte das ideologias estudadas naquela madrasa, assim sucessivamente. Se nós já percebermos, aos poucos vamos dividindo os muçulmanos. E dividindo os muçulmanos, será difícil criarmos aquela união que An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam quer que a gente tenha. Vamos tentar definir o que seria ideologia para nós tentarmos perceber a nossa pequena recordação. Ideologia seria o conjunto de ideias, doutrinas e dogmas que fazem parte dos ensinamentos de uma determinada religião. Ideologias também poderia ser dos muçulmanos. Estamos a tentar dizer de que entre nós verifica-se esta atitude de nós trazermos estas ideologias
ou de falarmos de que aquilo que eu estudei é a coisa mais correta e é a coisa que os muçulmanos devem seguir. E a ideologia do fulano é a ideologia menos verídica e deve ser a ideologia que não deve ser seguida. E cada um de nós vai puxando para o seu lado. Porém, enquanto nós vamos puxando as ideologias para o nosso lado, devemos recordar de que o Islã é um e as suas ideologias também são únicas. Nós, na qualidade de muçulmanos, somos chamados a atenção a submetermos-nos nas ideologias do Islã. Não devemos criar as nossas próprias ideologias, alegando que ideologia do fulano, ideologia daquela mesquita, daquela sociedade, daquele país não devem ser seguidas. O que nós tínhamos que fazer, aliás, até em algum momento temos feito uma dogma na nossa religião. O que seria dogmatizarmos o Islã? Dogma seria o ponto fundamental de uma religião que apresenta como algo indiscutível ou inquestionável. Isto é, dogma seria aquele imã, aquela fé que cada um de nós tem, que diz respeito aos seus próprios pensamentos, que diz respeito aos seus próprios ideologias, às suas próprias ideias. Nós, quando conhecemos uma certa prática do Islã, não queremos aceitar a retificação, não queremos aceitar o ensinamento. Nós poderemos pensar de que a forma como nós conhecemos seja a melhor e a correta forma. E outras formas que as pessoas conhecem são as formas menos corretas, são as formas menos, digamos, que não devem ser seguidas. E fazendo isto, nós automaticamente estamos a criar ideologias dentro do Islã. Vamos cá tentar recitar algum versículo que poderá sustentar a nossa recordação, que não devem ser seguidas. E fazendo isto, nós automaticamente estamos a criar ideologias dentro do Islã. Vamos cá tentar recitar algum versículo que poderá sustentar a nossa recordação. Allah subhanahu wa ta'ala, ele diz: Inna alladhina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay' innama amruhum ila Allah thumma yunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Allah diz: certamente aqueles que dividiram a sua religião e formaram seitas, nada tens a ver com eles, ó Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O assunto deles está apenas com Allah, que logo dará a conhecer acerca do que faziam. Isto é, enquanto nós formos a criar grupos, seitas, ajuntamentos para criar inimizade, para criar divisão dentro do Islã, Allah subhanahu wa ta'ala diz: este comportamento, esta forma de comportar-se dentro da religião muçulmana não é a forma que o Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam comportou-se. E não sendo a forma que Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam comportou-se,
Daí nós teremos que sermos responsabilizados no dia do Qiyamah. Allah subhanahu wa ta'ala, Ele não gosta que os muçulmanos criem seitas dentro do Islã. Allah quer com que todos os muçulmanos, de uma forma unânime, de uma forma organizada, de uma forma mútua, sigam o verdadeiro e único Islã. An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele ainda em vida tomou-nos atenção, na qual ele dizia para os seus companheiros: